Ora bem, já todos ouvimos falar da Dona Mécia, pelos mais diferentes motivos. Por acaso até temos um vinho que se chama Dona Mécia. Não tem nada a ver com vinhos hoje. A atriz Maria João Luís dá voz a um monólogo interior desta monarca. Chama-se A Partida de Mécia. Estamos a falar de um audiodrama e que é da autoria de Tiago Correia, que está connosco hoje e que nós vamos tentar perceber um bocadinho do que é que se trata, que projeto é este. Eu estava a falar de Dona Mécia, temos um vinho, e estava a dizer que não tinha nada a ver, mas não sei se o Tiago já provou ou não o vinho de Dona Mécia. Ainda Por não? acaso não. Mas Bom dia. então temos que, Sim, temos sim. que tratar disso. Olá, Tiago, muito boa tarde, e muito obrigada por estar connosco para falarmos um Obrigado. bocadinho sobre este audiodrama. Não é muito habitual, não é muito usual. Olha, de que projeto é que nós estamos a falar? Do que é que estamos a falar exatamente? Então, eu faço teatro, não é? Sou dramaturgo, sou encenador, Sim, sim. ator também, portanto tenho uma companhia de teatro e já há uns anos que surgiu esta ideia de transpor as fronteiras do teatro, não é? Portanto, como levar o teatro para uma experiência não convencional e que dialogue com sítios privilegiados. Portanto, eu já desenvolvi um audiowalk em Dornes, já desenvolvi um audiowalk também na Mata dos Sete Montes em Tomar, outro no Cais de Gaia, e aquilo que eu faço é uma pesquisa sobre, portanto, eu escolho um lugar, ou um percurso, ou um sítio específico, inspiro-me nesse lugar e crio uma ficção, uma história, uma ficção que se passa nesse sítio. E os espectadores são convidados a ocupar o lugar dessas personagens, a ser voyeurs ou cúmplices dessas personagens e a estar exatamente no espaço em que a ficção se desenrola. Só que a ficção apenas se desenrola através do som e são as pessoas que fazem, no fundo, a direção de fotografia, do olhar e da história que estão a ouvir. Pronto, e estas experiências têm sido sempre muito especiais mesmo, porque há uma relação com o lugar, há uma relação com a história desse lugar, há uma relação com a própria energia do sítio e com a comunidade local também, em alguns casos. E então, portanto, é um projeto que nasce dessa pesquisa, que nasce desse meu encontro com esse sítio e com aquilo que eu descubro sobre esse sítio. E depois eu tento criar essa ficção que contém tudo aquilo que eu, não só a pesquisa, não é, que eu fiz, não é, mas também aquilo que esse sítio me transmite. Pronto. Tiago, Então, antes de continuar nesta nossa conversa, porquê o Castelo de Orém? uhum. Como é que surge esta ideia do Castelo de Orém e da Dona Mécia? Então, nasce exatamente do facto de eu já fazer estas experiências sonoras, que fui convidado pelo João Laidos, diretor do Teatro Municipal de Orém, Muito bem. a fazer algo também em colaboração com ele, portanto, em colaboração com o teatro. E ele levou-me a este castelo, ao Castelo de Orém, reabilitado, muito bem reabilitado. Levou-me pessoalmente lá, perguntou-me se eu estaria interessado em fazer alguma coisa ali. Pronto, e eu, portanto, fui percebendo um pouco qual era a história também do sítio, ou que histórias é que me cativavam mais ali, não é? Porque o castelo ultrapassou várias épocas, não é? Vários séculos. E esta história da Mécia, da Torre da Mécia, da história de uma mulher que está presa na torre de um castelo, portanto, há várias versões da história, mas esta foi a que me agarrou logo Que no início. encantou. Sim, porque é a história de uma mulher que é refém das tropas durante uma guerra civil, em que, enfim, ainda por cima acusada de ser a causa
dos problemas, não é? E estar a ser um pouco, como se costuma dizer, o bode expiatório de todos os problemas que estão a acontecer no reino. Quer dizer, pronto, e a história, lá está, depois também de uma rainha que eu não conhecia. Mas a verdade é essa, é que eu desconhecia esta rainha e acho que a história dela é muito conhecida na região, não é? De certeza absoluta. Pois, Não é? como eu lhe disse, até temos um vinho que se chama Dona Messia. Até tem um vinho, mas acredito que em muitos livros de história ela possa nem sequer ser nomeada. Porque a história dela realmente foi muito controversa e há até quem questione se ela realmente foi rainha, porque o próprio Papa a excomungou e destituiu o matrimónio. Portanto, o Papa como se diz, não verificou não concordou com aquele casamento. Não é? Portanto, ao longo da história houve muita controvérsia à volta da existência da Messia e foi essa controvérsia e o desconhecimento desta mulher que o levou a esta pesquisa e a esta peça sobre a Messia? Sim, havia também uma intenção de falar sobre exílios. Enfim, nós, apesar de estarmos a falar aqui de uma história que já aconteceu há muitos séculos, nós vivemos no século XXI. E, portanto, apesar de estar a escrever uma coisa que se terá passado ou que se poderá ter passado no século XIII, interessa-me falar do presente. Não é? Interessa-me que isto possa ecoar na nossa existência agora. E, enfim, nós estamos a assistir a uma guerra, não é? Que está a acontecer, a muitas deslocações de muita gente que tem que mudar de vida radicalmente e começar tudo de novo, que são, enfim, por vários motivos, seja por motivos políticos. E tivemos isso também num passado recente em Portugal, não é? Durante a ditadura, não é? De milhares de pessoas, não é? que emigraram, algumas em busca de melhores condições de vida, outras por motivos políticos, outras que estiveram presas e que foram torturadas. Portanto, também li livros sobre testemunhos de mulheres que estiveram presas durante o Estado Novo, para perceber como é que seria uma prisão política, que é aquilo que é o caso da Messia. É uma prisão política. E as torturas por que passavam, e, enfim, tudo isto era uma pesquisa que me interessava muito fazer, e enfim, pensar se nós no século XX e no século XXI assistimos a estas barbaridades, como é que seria na Idade Média, no século XIII, quando, enfim, as coisas eram um pouco mais rudimentares e os tratos entre as pessoas também, não é? E então isto, ou seja, esta ideia de uma princesa ou de uma rainha à janela, presa, esta ideia romântica dos contos de fadas, era algo que eu também queria desconstruir aqui. E pronto, enfim, foram algumas das premissas, assim, muito transversais, que também foram estímulos para este percurso. Para este audiodrama, para este trabalho, desta experiência sonora. E nesta experiência, o que é que nós vamos, não sei se me poderá dizer isso, não vamos desvendar o mistério todo, nem tirar a magia daquilo que é este espetáculo, este audiodrama, mas o que é que mais foca da Dona Messia? Que aspectos é que vai retratar, ou o que é que nós vamos poder ficar a conhecer da Dona Messia? Então, existe todo um contexto histórico que é conhecido e que todas as pessoas que trabalham no museu e no Castelo de Belém contam durante a visita guiada e que podem contextualizar, não é? Existe todo esse contexto histórico que nós podemos conhecer da história. Eu parto desse pressuposto de que estamos naquele momento, num momento específico da vida dela, que é o dia em que ela será libertada. Uhum. É nesse ponto que começa o audiodrama. E aquilo que eu pressuponho é que
ela é libertada mediante certas condições. Portanto, é um negócio. É o negócio da sua liberdade. E, portanto, ela é obrigada, no fundo, pressionada a ir para a Espanha, a sair do país, para fragilizar ainda mais o rei. Portanto, ela ganha a sua liberdade, mas cede todos os bens que tem em Orém. Portanto, isto é um facto histórico, que ela, de facto, cedeu todos os bens e moinhos a uma família que tinha sido afetada por ela, de alguma maneira. E, portanto, o audiodrama começa nesse sítio. O audiodrama começa com... hoje é o meu último dia aqui, foi cerca de um ano que aqui estive presa, um ano mais coisa, menos coisa, foi o que me disseram. Pensava que tinha sido muito mais. E este pensava que tinha sido muito mais lança uma sombra sobre esta mulher, que é de alguém que está há muito tempo entre quatro paredes, alguém que está há muito tempo em cativeiro, privada do exterior, privada do contacto humano, e que, enfim, que a própria passagem do tempo, não é, já é dúbia, não é? Ela se calhar já não sabe se passaram meses, se passaram semanas, se passaram... Pronto. E então, este audiodrama vai fazer uma viagem também pelo estado emocional dela. E, acima de tudo, é isso. É uma mulher sozinha na torre, é esta mulher sozinha na torre, que vai passar este dia, portanto, o dia em que ela será libertada, e o que acontece é que o dia vai passando e ela continua lá. E a certo ponto ela começa a confrontar-se com a possibilidade de nada daquilo ser verdade, nada daquilo ser real, e talvez aquilo não tenha acontecido e aquilo só esteja a acontecer na cabeça dela, e ela não vai nada ser libertada, e tudo aquilo é mais um dia de cativeiro como tantos outros. Pronto. Isto é mais ou menos o dispositivo do audiodrama, e é neste monólogo interior que ela vai fazendo uma regressão à sua infância, que vai recordando a sua infância, fases boas da sua vida, o amor pelo Sancho II, a história também dessa relação, e este trauma que ela vive, que é de uma sociedade que se virou contra ela. Portanto, não foi só o irmão do rei que queria usurpar o trono que a usou, não é? O clero, toda a sociedade que vivia uma crise, uma das maiores crises, se calhar, que este país já atravessou, com uma guerra civil gravíssima, com pessoas a serem assassinadas, com mulheres a serem violadas, crianças a serem assassinadas, bem, enfim, horrores que eu fui lendo na história de Portugal. E não foi só isso, ou seja, toda a sociedade começou a usá-la um pouco, lá está, como a culpa de todos os males do reino, como se ela tivesse enfeitiçado o rei. Isto é a história que provavelmente vocês também conhecem, não é? Que ela terá enfeitiçado o rei, que o rei perdeu a mão ao controle do país, deixou de conseguir fazer justiça, e o país ficou ingovernável, não é? Tudo por causa desta mulher. Enfim, ao longo deste audiodrama vamos percebendo também, enfim, aquilo que isso a faz sentir e como isso também a destrói. E que também qual a verdadeira razão dela ter sido presa. Não sei se posso revelar, mas acho que não sim. Sei, eu... porque é conhecido e acho que é uma questão importante e com que todas as pessoas podem identificar, que é ela foi raptada na minha perspectiva e na perspectiva de alguns historiadores, porque se ela tivesse descendência do Sancho II, se ela tivesse um filho, o irmão deixava de ser o sucessor. O irmão do rei que queria usurpar o trono deixava de ser o sucessor. E então ela é raptada para evitar que ela tenha um filho de Sancho II. Portanto, eu pelo menos eu parto deste pressuposto, porque isto é algo que me toca particularmente. Pronto. E acho que é uma das questões universais, intemporais, que este audiodrama tem,
esta que tem a ver com a condição feminina e também com a evolução da condição feminina ao longo dos tempos e com aquilo que se calhar também não mudou, ou que não mudou assim tanto. Às vezes muda muito pouco, não é? Às vezes tudo muda muito pouco. Exatamente. Este audiodrama, portanto, este monólogo interior desta monarca, tem a voz da atriz Maria João Luís. Porquê a escolha desta atriz, Tiago? Então, a Maria João Luís é provavelmente uma das melhores atrizes do país, e eu tive o privilégio de trabalhar com ela como ator, portanto, ela a ensinar-me a mim, e ficámos com uma relação maravilhosa, é uma coisa linda, e pronto, quando eu procurava uma voz para esta rainha, embora na verdade a Messia fosse uma rapariga mais nova, provavelmente com 20 e poucos anos, ou entre os 20 e os 30, ou pelos 30 no máximo, eu achei que a Maria João Luís tinha a doçura, a força e o peso que esta mulher precisava, no fundo. E aqui é uma voz, não é? É uma voz e a que ela deu muita alma. É essa a magia também de trabalhar com uma pessoa como ela. É que ela entrega a sua alma a tudo aquilo que faz e faz as coisas sempre com rasgo, e é fascinante como isso fica registado neste audiodrama. Foi uma colaboração fabulosa, acho que é um privilégio que possamos contar com a interpretação dela neste audiodrama. Sem dúvida. Com a interpretação, e penso que não estou errada quando digo que ela estará na estreia no próximo sábado. Sim, ela confirmou a presença, espero que não tenha nenhum imprevisto, porque ela tem também uma vida muito ocupada, mas sim, estamos a contar com ela, também para ela fazer o audiodrama pela primeira vez, porque ela também ainda não fez, ainda não sabe o resultado, ainda não conheceu o resultado. E enfim, vai ser muito bom, claro, tê-la pelo menos numa das primeiras sessões e na sessão de abertura. Tiago, não queremos tirar de todo a magia deste momento, mas quando nós estamos a falar no audiodrama, nós apenas vamos ouvir a voz. E de que forma é que nós ouvimos essa voz? Então, no fundo, há um conjunto de equipamentos que serão disponibilizados pelo Castelo, que são os auscultadores com o ficheiro sonoro integrado. E pronto, isto é como se fosse um filme, não é? Sem imagem. Né? Portanto, há não só um texto, mas há toda uma banda sonora, há uma sonoplastia, há uma experiência imersiva sonora que nos transporta entre memórias, entre o tempo presente e as memórias dela, entre o passado e o futuro, e uma banda sonora absolutamente fantástica, a Júlio Teixeira, ou André Júlio Turquesa, que é conhecido das duas maneiras pelo projeto musical que tem. Enfim, que é um trabalho brutal. Eu estou mesmo muito orgulhoso com este trabalho, porque é uma equipa muito pequena. Estamos a falar de 4 pessoas, portanto, eu no texto e na direção, o André Júlio Teixeira na banda sonora, na música original, o Vasco Rodrigues na sonoplastia e no desenho de som, depois de toda a experiência sonora, né? Porque através dos auscultadores nós conseguimos ter uma experiência completa sonora, em que há todo o próprio trabalho do estéreo, não é? De sons que vêm de um lado, claro, sons que vêm do outro. Portanto, toda esta experiência nós tentamos transformar isto mais do que uma experiência. Isto não é uma experiência literária, diria. Ou seja, não se vai ouvir um texto. Vai-se ter uma experiência, realmente uma experiência imersiva,
em que há um texto, de facto, há uma interpretação, mas há uma criação de atmosferas, de ambientes, enfim, em que se tenta transmitir tudo através do som. Enfim, é um desafio fantástico. Então, para quem é da rádio, como a Paula, não é? Saberá muito bem as potencialidades de uma coisa desta. Tiago, eu até diria que até para a própria atriz é muito mais difícil, muito mais desafiante, porque terá que projetar na sua voz toda a emoção que, sendo de outra forma, com a imagem, poderia ter um esforço menor. Só com a voz é muito mais difícil, mas também muito mais desafiante, penso eu. Sim, completamente. Isto é uma forma diferente de pensar, se calhar, como os antigos audiodramas. Isto é uma coisa que já se fazia há umas décadas, não é? Antes, se calhar até antes da televisão já havia peças sonoras, não é? E sim, é um desafio completamente diferente para um ator. Porque não há corpo, não é? Exatamente. Ou será que há? Se calhar pois, há. não sei. Porque é no momento, só que é dentro de um estúdio, não é? E todo ele tem que ser transmitido através da voz. Exatamente. É um desafio diferente, sim. Olha, Tiago, onde é que nós vamos, qual é o local onde nós vamos poder assistir a este audiodrama? Onde é que nós vamos estar, exatamente, fisicamente, onde é que é? Então, as pessoas devem deslocar-se ao Castelo de Orém, né, na Vila Medieval de Orém, diretamente ao Castelo, e o audiodrama, depois serão dirigidos, né, o audiodrama acontecerá no interior da Torre da Dona Mécia, precisamente no sítio em que ela terá estado presa. Uhum. E, portanto, nós vamos estar no lugar dela, à janela que ela poderia ou não ter, não sabemos se a torre era assim, né, no século XIII, ou se foi reconstruída depois, mas pronto, nós pressupomos que a torre era assim, e nós vamos ocupar o lugar dela à janela e passar 40 minutos a espiá-la, no fundo. São 40 minutos. Há pouquinho falou da envolvência da comunidade local. De que forma é que a comunidade local se envolveu neste projeto? Sim, bem, neste caso particular deste audiodrama, não houve tanto envolvimento da comunidade local, houve mais um envolvimento entre as várias instituições de Orém, não é? Portanto, entre o teatro, o museu, o castelo, a biblioteca. Portanto, foram os pontos em que eu recolhi mais testemunhos, em que fiz mais entrevistas, e em que tentei perceber também como é que em Orém se olhava para esta história, se contava esta história, mas foi tudo muito focado na história. Quando eu falei do envolvimento com a comunidade local, porque estas experiências, como nascem sempre da ideia de criar algo, um site específico, não é? De criar algo específico para um lugar. Nos meus audiodramas anteriores, em que não se passavam num monumento, não é? Que tem uma responsabilidade diferente, que tem um compromisso diferente com a própria história, não é? Com a história com H grande. Nos outros audiodramas era uma coisa mais paisagística, mais da paisagem do lugar, uma coisa mais poética, diria. Aí, nesses casos, sim, houve de facto conversas com os habitantes desses sítios, em Tomar, por exemplo, o audiowalk que se chama Iria, que está na Mata dos Sete Montes. Houve de facto também um envolvimento com jovens músicos, muito jovens mesmo, portanto falamos de músicos de 10, 11, 12 anos, com quem que me ajudaram a fazer a banda sonora, ou seja, eu queria vento e eles, através dos sopros, fizeram a banda sonora a fazer ruídos com os sopros, portanto, fizemos uma sessão de gravação com eles para integrar depois no audiodrama. Aqui em Orém acabou por ser uma experiência com necessidades um pouco diferentes, porque vivia realmente de uma pesquisa histórica.
E o grande alimento enfim, do texto foi de facto uma extensa pesquisa bibliográfica, de conhecer bem a história dessa época, e enfim, como é que essa história foi sendo contada e recontada ao longo dos tempos. Mas sim, houve sempre uma ligação, pelo menos com o museu, com o Helder Farinha, que foi fantástico, ao longo de todo o processo. E enfim, foi por aqui, neste caso. Gostou de trabalhar este tema? Foi fantástico. Foram centenas e centenas de páginas lidas sobre um assunto que eu não conhecia assim tão bem, não conhecia profundamente. E depois pensar como é que eu agora pego nesta pesquisa, porque isto é muito importante dizer, isto não é um audioguia, não é? Isto não é para contar a história, ou seja, não é para contar a história com H grande, isto não é um complemento ao monumento nesse sentido. Isto é uma experiência artística, não é? Uhum. E, portanto, apesar de toda essa pesquisa que eu fiz, portanto, aqui a ideia é como é que eu agora desconstruo também toda esta pesquisa e transformo isto numa coisa mais simples. É essa palavra que não é uma palavra depreciativa, mas que é uma palavra para mim fundamental, não é? Que é, ok, toda esta pesquisa e tudo isto é muito complicado, mas agora vamos tentar fazer isto simples. Vamos tentar, como é que eu dizer, englobar tudo isto numa experiência mais simples. E o que é simples? Simples é, uma mulher que está presa. Isso é horrível, não é fácil, mas é simples. Eu posso me identificar com isso. Posso me identificar com não estar preso num sítio há não sei quantos meses. Consigo imaginar o que isso poderá ser. Consigo imaginar o que é ser privado da pessoa que eu amo. Isso eu consigo imaginar. Portanto, ou seja, a partir de coisas, lá está, não fáceis, mas simples, constrói-se aqui uma partitura emocional da Messia. Portanto, simples é também ela poder recordar o seu passado, fazer uma regressão à sua infância, lembrar memórias antigas, de quando ainda não era a bruxa do reino, quando ainda não era o problema do reino, quando ainda não estava envolvida no jogo da política. Nós também podemos voltar à nossa infância e quando ainda não éramos adultos, ainda não tínhamos problemas no trabalho, ainda não tínhamos Exatamente. Todas estas coisas. Portanto, a questão é, lá está, ela teve toda esta história, sim, ela viveu num tempo que nós nem sequer conseguimos, nós não sabemos ao certo como é que era, não conseguimos muito bem imaginar, mas sabemos que ela era humana, sabemos que ela era uma mulher, e sabemos que as relações humanas são intemporais, não é? Portanto, enfim, conseguimos, apesar dos valores mudarem, das coisas mudarem ao longo dos tempos, basta, enfim, acho que já estou a divagar demasiado, mas conseguimos distinguir o que é o bem e o mal, não é? Uhum. E conseguimos distinguir o que é que nos faz feliz e o que é que nos magoa. E isso conseguimos ver logo num bebê, logo desde quando ele nem sequer sabe falar, nem sequer sabe dar um nome àquilo que sente, e já vemos quando ele está bem e quando ele não está bem, não é? E portanto este lado humano é aquilo que eu tento encontrar nesta experiência sonora, e eu espero acima de tudo que as pessoas se consigam relacionar, que isto não seja uma coisa, estão-me aqui a ensinar qualquer coisa. Não, eu não estou aqui a ensinar nada, é mesmo um percurso íntimo, individual, é uma viagem que as pessoas vão fazer com esta mulher, e eu espero que seja tocante, espero que seja uma experiência tão comovente para as pessoas como é para mim. Com certeza. Uma forma diferente de fazer teatro, desta vez teatro sonoro. Tiago, são sessões limitadas, presumo que sim. Sim, o que limita é a lotação. Porque para esta experiência ser mesmo... Sim, sessões limitadas em termos de número de pessoas, era isso.
sim, tem a ver também com o número de dispositivos, mas também com a experiência de estar na torre, de estarmos sozinhos na torre. Portanto, definimos que a lotação seria de 4 pessoas por cada sessão. Portanto, no dia da estreia vão haver várias sessões ao longo do dia. Começa às 2h30 e as pessoas podem se inscrever para o mail do museu, que está na página também do teatro, do castelo. Podem ligar para o castelo também para mais informações. E podem se inscrever nas sessões e haverá tantas sessões como o número de inscritos que houver. Enfim, quando, pelo menos até à noite. Depois, a partir daí, enfim, terão depois todo o verão para visitar o castelo e fazer este audiodrama que ficará disponível durante o verão, em horários a definir, mas sempre mediante reserva e inscrição. Portanto, quem quiser fazer esta experiência e não puder fazer no sábado, pode ligar para o castelo e tentar perceber quando é que poderá inscrever-se para o fazer. Pronto, era isso mesmo que nós queríamos perceber, é que pelo menos durante todo o verão vamos poderemos assistir a este teatro sonoro, claro, e porque estamos a falar da utilização de dispositivos, terá que ser sempre por marcação, porque senão podemos correr o risco de chegar e estar ocupado e não conseguirmos. Portanto, são sessões que vão decorrer durante todo o verão. Para já fica o convite para a estreia, podem fazer realmente a inscrição através do mail do museu e nós vamos referindo isso e temos referindo isso ao longo das nossas emissões. Para já fica a particularidade de no dia desta estreia podermos conviver também um bocadinho com o Tiago Correia, que é dramaturgo, que é o autor desta peça. Chamamos-lhe peça? Podemos lhe chamar uma peça? Sim, claro. Podemos, não podemos? Claro que sim. Sim. E será um gosto muito grande e também poder conhecer de perto a atriz Maria João Luís, sem dúvida uma das melhores do país, como disse há pouco. Tiago, muito obrigada por ter estado connosco. Quer deixar-nos aqui assim algum convite feito de forma especial? Não, eu acho que já fiz o convite de tantas maneiras, acho que já tive aqui até a possibilidade de divagar um pouco sobre as coisas que eu penso sobre o próprio processo artístico, portanto já foi maravilhoso. Acho que já disse tudo aquilo que podia dizer, espero mesmo que isto agora funcione, no fundo, não é? Que todo este trabalho que nós tivemos que seja bem recebido, não é? E que as pessoas consigam sentir aquilo que nós gostaríamos, que tenham a experiência que nós realmente tentámos criar, não é? Que tudo isto funcione. Enfim, estou ansioso pela estreia. Como é que as pessoas vão reagir e como é que isto vai funcionar lá, não é? No sítio, no interior da torre. Como é que vai ser essa experiência? Estou muito curioso. Portanto, venham ver. Terei todo o gosto em conversar sobre o projeto e esclarecer qualquer questão, debater o processo, debater a controvérsia à volta da Dona Messia. e lá estarei, pelo menos no dia da estreia, todo o dia para isso. E nós lá estaremos também e nos encontraremos também nesse dia. Tiago, muito obrigada por ter estado connosco e por nos explicar, ao fim e ao cabo, para podermos explicar também aos nossos ouvintes, para que eles possam também saber o que é que nos espera na Torre da Dona Messia a partir então do próximo sábado. Muito obrigada e até sábado. Até sábado. Obrigada. Obrigado.